Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja louvado por mais um dia e por essa oportunidade de estarmos na sua presença para louvar e bendizer o seu nome. Eu sou o pastor Marlon Moisés e falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. É um prazer imenso receber aqui você conosco pela primeira vez, pela segunda, pela terceira vez. Você que é aluno aqui nosso, corriqueiro, você que é matriculado aqui na casa, você que é membro, visitante, é um prazer imenso receber você aqui conosco em mais uma manhã dessa para louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Hoje é a EBD, a famosa Escola Bíblica Dominical. E como uma desse Deus tem feito, tem uma palavra reservada para o seu coração, para o meu coração. Eu acredito que como Deus tem feito no nosso meio, será uma manhã de crescimento na graça e no conhecimento. Então, Deus seja louvado por essa oportunidade de nós estarmos juntos em mais uma manhã para engrandecer o seu santo e poderoso nome. Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de te servir e te adorar. Obrigado por mais um dia, obrigado por até aqui o Senhor ter estado conosco. Muito obrigado. Quero entregar nas suas mãos a cada aluno aqui presente, nossos ouvintes, que o Senhor venha abençoá-los de forma poderosa. Nos dê uma aula abençoada, toma o primeiro lugar e fala aos nossos corações. E a ti tributaremos honras, glórias e louvores. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. Hoje está aí na sua telinha aparecendo para você. Hoje estamos aqui na lição de número 3, dia 20 de julho de 2025. Estamos aí na terceira lição desse novo trimestre que se iniciou nesse mês de julho, a qual nós temos como tema central a igreja em Jerusalém. Esse é o nosso tema do trimestre, a nossa espinha dorsal, a qual nós iremos falar sobre doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Um tema sensacional, pois é um tema que ele é muito atual, quando pensamos na ideia de uma eclesiologia, porque nos referimos à igreja, e é um tema atual quando tratamos também de perseguições em vários âmbitos, tá bom? Então aqui, como de costume, quero sempre pedir a você, para você fazer menção da revista da CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, lição de adulto, é óbvio. Se você não tiver a sua revista, mas tiver a sua Bíblia, você carrega consigo aí para que possamos examinar alguns textos sagrados e, por sua vez, assim podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então, todas as vezes que você não puder alcançar a sua Bíblia, né, a sua revista, você fique atento para ouvir a aula e quantas vezes você quiser pode voltar ao canal de nossa igreja, fazer suas anotações, suas observações. Lembro sempre que o nosso chat está liberado para que você possa interagir, falar, participar, deixar a aula mais dinâmica. E a nossa equipe teológica pedagógica está sempre disposta a te responder, seja diretamente pelo chat aqui teclando com você, ou aqui por mim mesmo pela telinha, conversando, batendo um papo, tá bom? Porque estamos no ambiente de sala de aula. Estamos numa modalidade online, mas é sala de aula. Isso aqui tudo é preparado para você estar num conforto bem aconchegante da sua casa, ou do seu trabalho, onde estiver, e você sentir numa sala de aula. Isso tudo é preparado para você, para atender às suas necessidades. Então, com isso, você interagir, você nos ajuda, deixando seu feedback, deixando seu comentário, deixando o seu like, compartilhando, divulgando o canal da igreja com o máximo de pessoas possíveis. Então isso você nos ajuda e o seu retorno, o que você deixa de comentário para nós é muito importante, beleza? Desde o áudio chegando a você, está chegando bom, no bom som, a imagem, se você está gostando aqui da forma que está o quadro apresentado, tal, tudo isso aqui é em torno para você sentir à vontade, para você aprender mais da palavra do Senhor e você sair alimentado e fortalecido, beleza? Então estamos aí mais uma vez caminhando sempre firmes nesse trimestre e eu creio que assim como Deus tem feito,
ele irá nos surpreender, continuar atendendo cada vez mais e mais às suas necessidades e falando aos nossos corações. Assim como no trimestre passado falamos sobre o Evangelho de João, nesse trimestre nós estamos falando sobre Atos dos Apóstolos. É óbvio que o Atos dos Apóstolos tem seus 28 capítulos e poderia ficar muito corrido para tratar em um trimestre inteiro. Então o autor achou por bem tratarmos esse trimestre os 15 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, que é o seu enfoque maior na igreja de Jerusalém. Lá para frente nós vamos comentar sobre a Antioquia, isso é óbvio, vamos falar sobre muitas outras questões, essa difusão de anunciar o evangelho. Porém, nossa questão é tratar nos seus 15 primeiros capítulos, beleza? E lembrando sempre que falar de Atos dos Apóstolos é falar da continuação da história. A história não só da salvação, mas a história do anunciador e do anúncio, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A história da igreja, a história dos dons, a história dos carismas, a história da comunhão, da oração, a história do partir do pão, ela continua, ela é viva. Ela não ficou parada no passado. Pelo contrário, ela continua viva progressivamente. Beleza? Então, vamos para a nossa aula. Então, nós temos já de cara aí o nosso tema, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Algumas palavras são muito importantes. Igreja, porque já que nós estamos tratando de uma eclesiologia, fiel, ok? Essa palavra fiel, você tem que ficar atento com ela, porque ela serve como uma palavra-chave, tá bom? Ou melhor, vamos melhorar o nosso vocabulário, né? É uma chave hermenêutica, né? Que nos ajuda a compreender e interpretar o texto. Pregação do Evangelho. Então, igreja fiel e pregação do Evangelho são palavras-chave que vão nos ajudar na nossa aula de hoje. Tá bom? Temos um texto áureo que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. Diz o seguinte, abre aspas, e quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilheis disso? Uma pergunta. Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Uma outra pergunta. Que esse texto aqui de Atos 3:12 é sensacional, tá bom? Tem muita coisa aqui dentro desse texto que é brilhante. Vai dar cada puxão de orelha na gente, porque nós, dentro desse trimestre, e eu tenho conversado com alguns amigos, se tem uma das coisas mais interessantes acontecendo, é a oportunidade que nós estamos tendo, e quem está vendo pela primeira vez vai ter essa oportunidade de fazer uma análise. Que é isso, pastor? Fazer uma análise. Se examinar. Como que, pastor? Como igreja, no seu coletivo e na sua particularidade como templo, como membro do corpo místico de Cristo. Então, olhar esse texto, dá para nós uma ideia de vida cristã. Vou abrir um parênteses, só para você entender o que eu estou falando. Olha o que o texto disse. E quando Pedro viu o que estava acontecendo, daqui a pouco eu vou falar para você, ele disse, varões israelitas, por que vocês se maravilham com isso? Ele poderia aguardar uma resposta das pessoas, mas não, olha o que ele faz. Ou vocês estão olhando para nós, você está olhando para mim, e achando que de mim está saindo algum poder por mim próprio? Ou que eu sou tão santo ao ponto de eu fazer tal milagre por causa de mim? Olha aí. O que é isso? O milagre aconteceu, e daqui a pouco vamos falar sobre milagre, esse milagre especificamente. E as pessoas estão olhando para Pedro, olhando e enxergando ele como uma divindade. E olha o que ele chama a atenção. Ei, peraí, calma. Não é por mim. Ah, irmãos. Não é pelos meus méritos. Não, eu sou tão santo. Não, calma aí, não sou igual a vocês. Olha que curioso. O holofote aponta para Pedro e Pedro o redireciona
para um alto e sublime Cristo. Tem muita coisa para a gente conversar aqui nessa manhã, muita coisa. Poderíamos até começar nossa aula fazendo algumas perguntas. E uma delas é: como que você reage quando Deus te usa de forma poderosa e o holofote é apontado para você? Quando você ganha tapa nas costas, aplausos, como que você reage? Porque isso mexe com o nosso ego, isso mexe na vaidade humana. Como que você age? Vamos começar a aula já quente já. Já vamos começar já pensando nessas coisas. Porque ele nos dá uma lição sensacional. Deus nos usa pela misericórdia, pela graça, pelo seu amor, pela sua bondade. E não é porque ele nos usa que eu sou mais santo ou menos santo que você. Como se fosse algum mérito, ou a chamada meritocracia. Então, enquanto a população ou os seres humanos apontam o holofote para Pedro, Pedro pega o holofote e o redireciona para Cristo. Eita! Vamos embora. Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Tá. Viu que a aula de hoje vai ser daquele jeito, hein? A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Então, se existe uma verdadeira pregação bíblica, automaticamente existe uma falsa pregação. Tem que pensar nisso. E como eu vou identificar a verdadeira e a falsa? Dar testemunho de Cristo. Opa, dar testemunho? O que é testemunhar? Mas eu vou testemunhar de Cristo de qualquer maneira? No poder pneumático. No poder do Espírito Santo. Simbora, nós temos então uma leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 11 ao 19. Vamos embora. E apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto dele no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Foi o texto que nós lemos. Ou por que olhais tanto para nós, como se por nós, nossa própria virtude ou santidade, o fizéssemos este homem andar? Olha a resposta do homem. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Meu Deus do céu! E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca dos seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Olha a mensagem: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso aqui, sensacional, isso aqui é fantástico. Estamos diante de um texto brilhante. Atos 3 é um texto, olha, sensacional. E eu espero, através da ajuda do Espírito Santo, que nós possamos aqui extrair algumas verdades para a nossa vida, tá bom? Então vamos para os nossos objetivos, como de costume fazemos. Primeiro objetivo, expor a importância da pregação das Escrituras. Segundo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. Isso aqui é tremendo. Demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. 3, terceiro objetivo, incentivar os alunos, a vocês, a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Ok? Então agora nós vamos para a nossa recapitulação. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso, porque isso na minha cabeça funciona de forma pedagógica. Por quê? Se é um trimestre, as lições estão conectadas. Então, nada mais justo de que cada lição você recapitular alguns pontos, algumas observações que ficou, porque vai ficar guardado na sua memória, nas suas anotações. Então essa recapitulação te ajuda a você pensar mais sobre o que foi tratado na aula passada. Beleza? Então vamos embora. Então, recapitulação. Primeiro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 47, encontramos uma igreja com fundamentos sólidos. Perdão. Uma igreja com fundamentos sólidos, alicerçada na doutrina dos apóstolos e no compromisso com a comunhão, oração e piedade. Beleza? Então vamos lá. Algumas informações do que nós falamos aqui na aula passada. Lembramos que a igreja está fundada na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão. A sua vivência comunitária, como comunidade. Então, na aula passada, nós falamos sobre esse fundamento sólido. Qual era o fundamento sólido? A doutrina que os apóstolos passavam. Como que funcionava? Vocês lembram? Cristo ensinou os apóstolos. Os apóstolos ensinaram a igreja primitiva. A igreja primitiva ensina para nós da atualidade. Por isso que ela é um modelo. Lembra? Aula passada. Então, se ela é um modelo a ser seguido, ela está bem estruturada, está bem alicerçada nesses ensinamentos, logo, o seu compromisso com a comunhão, ceia do Senhor, com as orações, relacionamento, com a piedade, vivência comunitária. Ok? Então a igreja primitiva vivia muito bem alicerçada. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada, correto? Indiscutivelmente. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. Então, uma das características que colocava uma igreja como genuína
O que fazia distinguir da falsa era exatamente essa esse reflexo, essa luz que era jogada a partir dos ensinos, tá bom? Então lembra que eu comecei a falando sobre a questão sobre a verdadeira pregação? Então se existe uma verdadeira, existe uma falsa. Da mesma forma a igreja, se existe uma igreja verdadeira, porque pode existir falsa. E uma das formas de identificar a falsa é olhar as suas bases, o seu alicerce. Não é à toa que uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar, doutrinar os seus membros de tal forma a que eles possam refletir o quê? Tá aí, ó, o caráter de Cristo. Então, qual era o resultado da igreja de Jerusalém? Ela conseguia fazer com que os seus membros vivessem de forma teórica, prática, na sua fala e nas suas ações, Cristo. Era uma igreja cristificada. Era uma igreja que representava Cristo, dentro dos seus moldes e dentro dos seus padrões. Ok? Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Era uma igreja acolhedora na sua vivência comunitária. Olha isso. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Zimor, repara que eu estou bebendo água toda hora. Só abrindo um parênteses aqui, essa mudança de tempo que está no Rio de Janeiro, tá? Então me perdoe aqui pelas tosses aqui, por estar bebendo toda hora água. É por causa dessas questões. Então, mudou demais o clima no Rio de Janeiro, muda demais aqui a nossa situação, aí vai ficando um pouco complicado, tá bom? Então me perdoe. Mas vamos embora. Então, além de estarem juntos, o texto bíblico diz que tudo que tinham retribuíam um com o outro. Aí vem aquela dificuldade, qual? Que não é fácil partilhar, muito menos acolher. Porque nós estamos falando que o ser humano, essencialmente, depois da queda, ele se torna alguém egoísta, correto? Alguém que busca o seu próprio interesse. Então, partilhar e acolher é algo difícil, mas através de Cristo nas nossas vidas se torna algo possível e que precisamos vivenciar, tá ok? A nossa tendência é nos fecharmos em nosso mundo e deixar de fora a quem acharmos inconvenientes. Grupos, panelas, facções, como você queira chamar. Esse é um dos problemas que Paulo enfrenta na primeira carta aos Coríntios. Você lembra disso? De Paulo, um é de Cristo, um é de Pedro, o outro é de Apolo. Aí Paulo chega, opa, espera aí, que negócio é esse facção aqui, rapaz? Que isso? Quem são esses? Não são nada. Um planta, outro rega, e o crescimento quem dá é Deus. Percebe? Então, a igreja de Jerusalém é uma igreja que luta contra facções. Ela não deixa crescer facções, rivalidades, rixas, brigas, como você queira falar. Vão surgir problemas? É óbvio que vão surgir. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que busca o aperfeiçoamento. Então quer dizer, pastor, que nós não vamos viver em comunidade, então não vai ter problema, vai estar tudo tranquilo, tá tudo. É óbvio que não. Estamos falando de ser humano. A questão é como resolvemos esses problemas. Alimentamos? Se alimentamos, isso não é uma igreja, isso é facção. Se alimentamos, isso não é igreja, porque a igreja é a união. Entende? Então é como eu vou tratar isso.
É a questão. Por isso que é de suma importância pensar, e aqui vai um show de orelha, de leve, principalmente a liderança. Falo como pastor, mas principalmente a liderança. Liderança não pode ter facção, não pode ter grupo, não pode ter partido, porque se tiver partido, a igreja vai acabar refletindo aquilo que o seu líder está sendo. Então, facções é um problema que sempre existiu. Isso aí é inevitável que aconteça. Agora, como resolver que é a questão. E vamos resolver com a pregação das Sagradas Escrituras, tá bom? A igreja de Jerusalém não era apenas uma comunidade de fé, mas um modelo. A igreja de Jerusalém não era apenas uma comunidade de fé, mas um modelo de vida cristã que impactava a sua geração. Eu queria muito refletir sobre isso. A igreja de Jerusalém não era apenas uma comunidade de fé, mas um modelo de vida cristã. Para quê? Olha isso aqui. Para impactar a sua geração. Então, qual é a questão disso aqui? É impactar, causar impacto à sociedade. Impactar a sociedade. Como você, como um crente, como um cristão, está impactando a sociedade? Ou se estiver impactando. Qual é a diferença que você está fazendo no ambiente onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha? Na geografia que está em torno de você, qual a diferença que você está fazendo? Introdução da aula. Vamos para a introdução. Uma verdadeira igreja valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus no centro de tudo que ensina. Jesus aonde? Centro. O que é isso? Cristocêntrico. É Cristo no centro. E não antropocêntrico. O que é antropocêntrico? É o homem no centro. Antropos. O homem no centro. Uma igreja bíblica não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito Santo. Uau! Uma igreja bíblica, ela não transmite apenas palavras vazias, não transmite palavras vazias, mas uma mensagem viva, transformadora, que vem inspirada pelo Espírito Santo. Uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída a um futuro de refrigério e renovação da presença do Senhor. A pregação do Evangelho é a marca de uma igreja fiel às Escrituras. Desde os primeiros dias da igreja de Jerusalém, os apóstolos proclamavam a mensagem de Cristo com ousadia no poder do Espírito Santo. A igreja não pode desviar desse compromisso, pois é por meio da pregação bíblica que o mundo é confrontado com a verdade de Deus e chamado ao que? A salvação. A igreja não pode se desviar do seu compromisso. Ela não pode se desviar do seu compromisso. Qual? Confrontar o pecado com as verdades de Deus para que a salvação possa ser ofertada. O que difere uma pregação eficaz não é a eloquência, mas a fidelidade às Escrituras e a dependência do Espírito. Que a mensagem dessa lição nos impulsione a viver e pregar a palavra com a mesma fidelidade e poder do Espírito, demonstrado por Pedro, para que outros encontrem esperança e transformação em Cristo Jesus. Isso aqui, irmãos, olha, a gente parar para pensar sobre isso, isso
extraordinário. Que a mensagem faça a gente pensar como eu estou vivendo. Como eu estou vivendo, como eu estou vivendo. A fidelidade à palavra e ao poder do Espírito que são demonstrados através de Pedro naquele exemplo do texto que eu falei. Eu olhar para aquele exemplo e falar, cara, o que, que eu estou refletindo através disso? Para que outros encontrem esperança. Olha aí, ó. Transformação em Cristo. Esperança e transformação. Palavra-chave das muitas que tem, pregação é a nossa palavra-chave. Estrutura da aula. A nossa estrutura da aula, ela está baseada em a igreja que prega as escrituras revelam Deus, as escrituras testemunham de Jesus e as escrituras confrontam o pecado. Podemos falar só sobre esses 3 pontos aqui e encerrar a aula. É o suficiente para nós entendermos que através das escrituras elas vão revelar Deus, como está lá em cima, elas vão revelar Jesus, como está aqui, ó, e elas vão confrontar o pecado. Percebe? Revela Deus, revela Jesus e confronta o pecado. Poderíamos ficar só refletindo sobre isso. Mas vamos lá. De acordo com nosso tema aqui proposto, capítulo 3 de Atos, é a segunda pregação de Pedro que está sendo registrada ali a partir do versículo número 11 até o 26. Lembra que o primeiro discurso foi no capítulo 2, aula passada? E agora nós estamos na segunda mensagem de Pedro que está sendo narrada naquele lugar. A mensagem do apóstolo é completamente perfeita no critério escriturístico, porque ela está toda pautada, baseada nas sagradas escrituras. E fazendo o quê? Deus como centro de todas as coisas. Assim como foi a primeira pregação de Pedro, assim está sendo a segunda. Qual, pastor? Uma pregação baseada nas escrituras e Deus no centro dela. 2 pilares aqui na pregação de Pedro. Fundamentação bíblica. Lembra, capítulo 2 de Atos, aula passada? Quando Pedro vai argumentar sobre a questão do movimento do Pentecoste, ele disse que o que estava acontecendo ali, as escrituras já tinham revelado. Desde a ideia de Joel, quanto que Cristo iria padecer. Então, qual é a mensagem de Pedro? Está fundada onde? Nas escrituras sagradas. Por que eu estou falando isso? E eu falo isso de propósito. Sempre quando nós estamos num seminário, dando aula, conversando com os alunos, sempre falo para eles que você pode fazer teologia de muitas formas, pautada de muitas maneiras, pensando em teologia como um pensar sobre Deus, um falar sobre Deus, um tratado sobre Deus. E dependendo da sua fundamentação, estão os seus argumentos. Então hoje, se você der um Google aí na sua casa, você vai perceber, tem teologia para tudo que é gosto, gênero, por aí vai. Mas onde que estão os seus fundamentos? Uns partem das escrituras? Partem. Outros partem da filosofia? Partem. Outros partem da experiência mística? Partem. Outro parte da sua compreensão? Partem. Então, pode se produzir um pensar sobre Deus de várias ocasiões, de várias espécies. Se você, por exemplo, pegar o tema Deus e for pensar como Deus é compreendido em várias religiões, você vai ter vários pensamentos, correto? E cada uma delas, dentro do seu viés, se retém como a verdade. Por isso que se você coloca numa mesa para dialogar, não tem um diálogo. Por quê? Porque ambas estão pautadas em suas verdades. Mas para nós, a única
única verdade é as Escrituras Sagradas. Mas veio outro que pertence a outra religião e diz que a verdade dele é aquela. E veio outro e assim sucessivamente. Então, não é uma tarefa tão fácil resolver isso. É por isso que as Escrituras diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? O Espírito Santo. Então, a mensagem de Pedro é uma mensagem centrada como Deus no centro e fundamentada nas Escrituras, tá bom? Pedro está usando o trecho das Escrituras como base para fundamentar, alicerçar, fortalecer a sua mensagem. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui também, porque já que a aula é sobre isso. Isso não significa dizer que toda pregação que alguém está citando, textos, interpretações da Bíblia, são verdadeiras? Infelizmente não, irmãos. Olha, o que nós mais temos por aí, meu Deus do céu, é gente distorcendo a verdade do Evangelho. Pegando a verdade do Evangelho, fazendo uma bolinha de papel, jogando fora e construindo uma outra lição, que não é verdade, é uma mentira. E Paulo disse uma coisa: olha, se alguém anunciar para vocês outro evangelho, ainda que desça um anjo do céu e anuncie outro evangelho, que seja maldito, que seja anátema. Perdão. Então, se o próprio Paulo me diz que se aparecer um anjo anunciando outro evangelho que seja maldito, o que dirá seres humanos, né? Então, nós temos que observar essas coisas e pensar que Pedro mostra que Deus sempre esteve presente, agindo na história do seu povo, da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Não é à toa que, se vocês reparar na leitura bíblica em classe, Pedro disse: olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais. O que ele está fazendo? Ele está fundamentando o seu argumento em uma tradição, a qual Deus se manifestou lá atrás e continua se manifestando nos dias atuais. O que é isso, pastor? O arco temporal histórico da humanidade, conhecido também como a história da salvação. Deus sempre se manifestou para falar com os seres humanos. Sempre, sempre e sempre. Então, se vocês lembram, lá no Evangelho de João, como tratamos no trimestre passado, lá para o capítulo 5, versículo 39, o próprio Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Então, o que os profetas falavam, o que os doutores da lei não compreendiam, os fariseus não compreendiam, era que as Escrituras estavam apontando para quem? Para Cristo. Não é à toa que os judeus até hoje aguardam o Messias, porque eles não reconhecem Jesus como Messias. Mas nós o reconhecemos. Então, o que as Escrituras fazem? Apontam, jogam luz, mostrando que Cristo é quem? Caminho, verdade, vida. Ok? Então, os profetas anunciavam antecipadamente uma questão futurística para eles, mas era uma forma que antecipava a informação de quê? De que um dia o Messias iria vir e resgatar o seu povo. Não é à toa que, quando olhamos o profeta isaiânico e encontramos neles o cântico do servo sofredor, a igreja olha para o servo sofredor e reconhece, através daquele cântico, o Machia, quem? Cristo Jesus, como aquele que veio, padeceu para nos perdoar do nosso pecado e nos dar a vida eterna. Então, a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte
não foram por acaso. Isso aqui não é história da carochinha, isso aqui não é um conto de fada. Isso aqui já havia sido predito pelas Escrituras, já havia sido falado pelos profetas. Então, meus queridos alunos, os judeus que estão naquele contexto estão olhando para um lado, olhando para o outro, assim, pô, então isso aqui não foi por acaso? Aí Pedro falou, não, rapaz, isso aqui não foi por acaso, não. Isso aqui, ó, tem fundamento nas escrituras, tem fundamento na Torá, na lei, nos profetas. Então, ao olhar para isso, eles refletiam e, rapaz, então é isso. Então é sobre esse que as escrituras falavam. Percebe? Então, o que está acontecendo? Cumprimento e conexão. Cumprimento das escrituras e a conexão entre elas. Entre o fato ocorrido, que é Jesus, e a história predita que iria acontecer. Estão se encaixando. Beleza? Vamos embora. A verdadeira pregação também podemos pensar que ela mostra o problema do pecador e o confronta. Você vai perceber que todas as vezes que a palavra de Deus for pregada genuinamente, ela vai confrontar. Ela vai de encontro. Existe uma diferença. Ir ao encontro, eu estou indo a você, e eu ir de encontro, bater de frente. 2 carros, 2 motos, 2 caminhões e assim vai. Eu sei que o exemplo é ruim, mas é isso, ó, que batem, que colidem de frente. A pregação do evangelho, ela faz isso, ela, ó, bate de frente. Comigo e contigo. E qual é o resultado desse pacto? Mudança de vida, transformação, restauração, novo modo de ver, de viver. Não é à toa que um dos textos citado por Pedro, o versículo 19, ele tinha dito para o pessoal se arrepender. Lembra? Eu frisei aqui, ó. Arrependei-vos. Porque ele está usando o termo grego metanoia. A metanoia. O que é o metanoia? É a mudança de mente, de consciência, de hábitos. Esse é um dos termos mais conhecidos. E que vai significar essa mudança de mente que diz respeito à aceitação da vontade. Então, ou seja, antes eu pensava de uma forma, mas agora eu estou pensando de outra, porque a minha mente foi mudada, transformada. Então eu agora enxergo Cristo. Aquela luz que as escrituras apontam me faz revelar, me faz entender que aquele servo sofredor, que aquele homem que foi morto e ao terceiro dia está sendo anunciado que ressuscitou, este homem é o Filho de Deus. Então, reconhecendo isso, automaticamente eu tenho luz na minha cabeça e fogo no coração. Luz na cabeça trazendo entendimento e a chama do Espírito ardendo no meu coração, me trazendo para uma mudança de vida, uma transformação. Se nós pudéssemos, e aqui eu vou te dar um exemplo mais claro, no que é uma mudança de vida, tá bom? Eu vou te dar um exemplo muito claro aqui e bom, para que você possa pensar comigo o que é uma mudança de vida. Eu vou te dar um exemplo fora de Atos para você pensar. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, versículo 8 e 9. Olha o que diz. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e lança para fora de ti. Melhor entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as 2 mãos e os 2 pés e ser lançado no fogo do inferno.
Verso 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o para fora de ti. Porque é melhor entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no largo de fogo, no inferno de fogo. Pastor, não entendi o que é a metanoia. Muito simples. Jesus disse: se a minha mão, se o meu pé e se o meu olho estão me fazendo mal, eu vou lá e corto. Pastor, é literal? É óbvio que não. Isso é uma linguagem simbólica que está sendo usada para descrever uma mudança radical, uma metanoia. Por que eu uso o termo cortar ou arrancar? Porque é bruto. Porque se você pensar que você tem uma mão e você chega aqui e corta, o que você está fazendo aqui? Você está entrando no último estágio. Qual é o último estágio? Acabar com o problema de uma vez. Eu tenho que arrancar essa mão fora. Então, quando manda arrancar ou quando manda cortar, ela está dizendo de uma mudança brusca. Então, uma metanoia, uma mudança brusca, uma modalidade. Você tem que mudar a forma que era. Mas o que são as mãos? Se você olhar lá no Evangelho de Mateus, no próprio capítulo 5, Jesus disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27. Ou melhor, vamos deixar o 5 para daqui a pouco. Vamos ler o capítulo 6, que é melhor. Primeiro, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. O que a direita faz, a esquerda não precisa. Então Jesus disse, peraí, se a tua mão te fizer pecar, corta. O que é minha mão? São minhas ações. O que é esmola? É ação, é o que eu faço. Então o que Jesus está dizendo é, olha isso. Se as suas ações são mais, muda elas. Muda a forma como você está agindo. Capítulo 23, do próprio Evangelho de Mateus, versículo 2. Jesus diz, na cadeira de Moisés tem muita gente sentada, escribas e fariseus. Versículo 3. Fazei e guardai tudo quanto ele vos disser. Porém, não os imite nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que são ali? Ações. São o seu comportamento. Obras. Então o que Jesus está dizendo, se os teus pés te fazem pecar, se o teu comportamento é mau, corta, muda. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 27. Jesus disse, a lei diz, não adulterarás. Porém eu vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção e desejar no teu coração, cometeu adultério. O que são os olhos? Intenções. Ações, as mãos são ações, os pés comportamento e os olhos são as suas intenções. Então, se o teu comportamento é mau, se as tuas ações são más e a tua intenção é má, muda de vida, meu filho. Muda de vida, minha filha. Você tem que mudar para que você possa refletir Cristo através de você. Eita, deu ruim, né? Deu ruim. As pessoas que experimentaram a mudança de mente fazem parte de um novo grupo. Que grupo é esse? De pessoas que estão em um processo de regeneração, ou dos regenerados, que vivem e atuam sobre a vivência e a ação do Espírito Santo. Então, ser igreja, pregar o Evangelho, é ser confrontado com o pecado. E com isso, eu preciso mudar a minha forma de viver para que eu possa me enquadrar no molde da vontade dele. Sinopse. A igreja bíblica fundamenta
sua pregação nas Escrituras, que revelam Deus e testemunham de Jesus. Vamos lá. A igreja que prega no poder do Espírito. O poder do Espírito, o que ele faz? Capacita o mensageiro. Fixa os olhos em nós, ou fixar os olhos, né? O Espírito glorifica a Jesus. Então vamos embora. Pastor, o que é um mensageiro ser alguém capacitado pelo Espírito? Quando olhamos Atos do Apóstolo, capítulo número 1 e capítulo número 2, a nossa primeira e a segunda aula, percebemos que Jesus disse para eles, olha, vocês ficam em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Revestido. Para que vocês possam ser minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. O texto bíblico diz que eles perseveravam nas orações, na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Enquanto eles estavam reunidos buscando, veio do céu um vento impetuoso, que encheu toda a quadra. Línguas foram vistas sobre ele, repartidas como de fogo. E eles começaram a falar em outros idiomas. Então, o que é capacitação? É o sobrenatural de Deus agindo dentro do seu natural. O que é o seu natural? É o mundo físico. E o que é o sobrenatural de Deus? Ele entrando no mundo ou na esfera humana e usando o humano no seu modo natural de forma extraordinária. Que foi o que aconteceu. Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a sua primeira mensagem ali. O que é essa capacitação? É um reflexo do que é ser sal da terra e luz do mundo. É uma diferença a qual humanamente você não consegue fazer. Mas somente através da ação e do poder do Espírito Santo você consegue. Então, uma pessoa é cheia quando fala em línguas estranha? Sim, porque Atos dos Apóstolos me fala que sinal de uma pessoa ser cheia do Espírito também é falar em línguas. Pastor, é só falar em línguas? Não. Gálatas capítulo 5 vai dizer sobre os frutos do Espírito. E o que são os frutos do Espírito? São o caráter de Deus refletido no homem e na mulher. Então, ser filho do Espírito Santo também é revelar o caráter de Deus, revelar frutos. Amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, fé. Ser cheio do Espírito Santo também é revelar os dons do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E vai falar sobre os dons: sabedoria, conhecimento, palavra, fé, correto? Dor de curar, dor de maravilha, variedade de línguas, interpretação das línguas, profecia. Isso revela uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pastor, só isso revela uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não. Tem outra coisa também que revela uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é aquele que convence o ser humano, lembra? Justiça, juízo e pecado. Opa, então peraí. Então, uma das formas também de eu identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo é quando ela tem uma vida mudada. Metanoia. Metanoia. Ela é transformada, seu comportamento, suas ações, sua fala, seu gesto, seu modo de vida. Ele é transformado. Então,
característica de pessoas que são cheias. É isso e muito mais. Não é à toa que eles usam a expressão fixa os olhos para nós, olha para nós. Ele está descrevendo o momento da revelação ou do conhecimento especial naquele momento, que está aquele aleijado que estava na Porta Formosa, e Pedro e João não tendo prata, não tendo ouro, falou assim, cara, olha para nós. Eu não tenho prata, não tenho ouro para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele, estendendo a mão, colocou de pé, firmou-se os seus tornozelos. A minha questão aqui é o seguinte: o quão cheio de Deus você está ao ponto de você virar para mim aqui agora e falar: Marlon, pastor Marlon, olha para mim. Por quê? Quando eu olhar para você, pensa aqui no aleijado, tá lá, cabeça baixa, com a mão assim. Quando eles falaram para ele: olha para nós, olha o que que ele faz. Ele, ó, levantou a cabeça, com a mão estendida, aguardando receber algo. Aí eles falam: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então percebe que quando você diz para uma pessoa: ei, olha para mim, esse olhar para mim quer dizer esperança, provisão, resposta, paz, amor, companheirismo, solidariedade. Isso tudo e muito mais está dentro desse olha para nós. Essa é a mesma expressão também usada, porque Paulo também usa para se referir a alguém que está cheio do Espírito Santo. Ele não estava capacitado apenas para curar, mas também estava ungido para pregar. Então, o Espírito Santo é aquele que inspira e dá poder à pregação da palavra. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito. Então, quando eles falam assim, cara, olha para nós, ele está pregando para aquele homem com o seu modo de vida. Isso aqui é lindo. Ele está pregando para aquele homem com o seu modo de vida. Fala assim, cara, olha para mim. Olha para mim. Porque eu não tenho recursos, mas o que eu tenho é o suficiente para a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a tua casa, para te dar uma direção e você nunca mais ficar aqui. O que é o Evangelho? O que é a palavra da verdade? É aquela que confronta pecado? É. Mas é aquela que muda a vida, que transforma. Então, precisamos, meus irmãos, refletir sobre o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Essas mensagens baratas que estão anunciando pela internet, pelo Instagram e por aí fora, mensagens de coach, mensagens coachianas, que são igual sorvete, refresca, mas não mata a fome. Mensagens baratas. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Paulo disse que nos últimos dias viríamos tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Então precisamos estar atentos sobre a genuína palavra de Deus, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Em nome de Jesus. Sabe? Então, assim, tenha uma vida, permita que o Espírito Santo mude a sua vida. Se encha da presença dele. Que o Espírito Santo vai te completar de tal forma e vai te usar de tal maneira que ele será glorificado. Porque o Espírito Santo nunca vai chamar atenção para si próprio, ele vai sempre dar o foco, apontar para Cristo. Em Atos 3, Pedro é cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar o centro das atenções. Isso aqui foi muito curioso que eu falei para vocês. Pedro aponta para Cristo, enquanto estão apontando para ele, porque foi através dele que o sinal aconteceu, ele pega e fala assim, cara, não foi eu não, foi Cristo através de mim. Pedro reconhece que podia ser o centro, mas o centro é Deus. Ele deixou bem claro que o milagre não aconteceu por mérito, por poder sobrenatural, magia, mas aconteceu porque Deus agiu através da sua vida.
O que é Deus agir através da minha vida? É permitir fluir, fluir. Então se permita nessa manhã fluir da palavra, fluir da unção, fluir da presença do Eterno na sua vida. Tá bom? Qualquer pregação que tire o foco de Cristo como centro, qualquer pregação que faça isso, não é uma pregação saudável, não tem base bíblica, é uma palavra, uma mensagem de autoajuda ou de qualquer outra coisa, menos uma mensagem cristocêntrica, tá bom? Sinopse. A igreja que prega no poder do Espírito tem mensageiros capacitados, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo e glorifica a Cristo. Caminhando para o nosso terceiro tópico, e já chegando quase ao fim, a igreja que prega a esperança vindoura. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. A promessa da segunda vida. Você vai me perguntar assim, pastor, você está indo por quê? Porque, irmãos, é muito triste nós olharmos para o cenário que é pintado hoje, na atualidade, sobre o quadro das igrejas, e perceber que quando nós falamos sobre esperança vindoura, e está apontando para Cristo, para a segunda volta de Cristo, isso é óbvio. E pensar que tem igrejas hoje que já não tem mais essa esperança. E você vai sempre me ouvir falar uma coisa aqui, que se a igreja perder a sua dimensão futura, escatológica, ela perde a sua essência como igreja. Por quê? Ela está aqui, mas não é daqui. Ela está sendo preparada para se encontrar com Ele. Então, Paulo disse em 1 Coríntios que se eu espero em Cristo somente nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. A esperança da igreja não está aqui, está lá. Vivemos numa linha tênue, numa linha fina, nessa dualidade. Ou melhor, no dualismo. Não no dualismo, que é uma briga, mas numa dualidade. Que dualidade é essa? Entre céu e terra, aonde eu estou aqui na terra, mas que a minha mente está no céu, pensando nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra. E é uma mensagem que tem sumido das tribunas de algumas igrejas. Isso é triste. E a nossa esperança jamais pode ser perdida. Por isso que é um alerta para a sociedade indiferente e insensível. Que alerta? Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas já passou 2025 anos, não importa, a mensagem é a mesma. Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Por aumentar o pecado, o amor de muitos se esfria, então se esfriando, a esperança no eterno acaba. Percebe? Então você pode ser até um sapo caiado. Tá bonito por fora, mas está morto por dentro, porque perdeu a esperança. Tá? A promessa que ele vai voltar ainda está de pé. Atos capítulo 1. Fica, tô indo. E os anjos disseram, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer. Eita glória! Pedro já havia exortado aos seus ouvintes na primeira pregação, e eles se salvaram, vocês lembram que se converteram quase 3.000 almas ali, sobre que era uma geração perversa, e com isso se converteram. Em Atos 3 ele mostra que era uma geração ignorante. Em Atos 2 era uma geração perversa, em Atos 3 uma geração ignorante. As insensibilidades espirituais são a marca daqueles que não conhecem a Deus. O ser humano, quanto mais afastado de Deus, mais insensível ele fica. Eu já falei isso para vocês, eu já dei esse exemplo aqui uma vez, porque eu achei interessante. Eu vi no exemplo dado
numa conversa, só você pensar no avião. Você tá daqui da Terra, você tá vendo aquele negócio lá em cima, você fala, rapaz, tá longe aquele avião? Pô, tá longe, você tá olhando. Mas quando você vai no aeroporto, você olha aquele avião grandão, gigante, você fala, rapaz, como é que pode? Esse pássaro de ferro desse tamanho tava naquela altura toda lá em cima. Aí tu vai na oficina, o cara abre lá, te mostra a mecânica, tem botão pra tudo que é lado, você olha e fala, meu Deus, que coisa linda. Por quê? Quando ele estava lá em cima, você não percebeu a beleza dele, mas quando você estava ali perto, você percebeu a beleza. Sabe o que é isso, irmão? Quanto mais hoje eu estou de Deus, eu não consigo compreender a sua beleza e a sua maravilha. Mas o quanto mais próximo, mais íntimo, mais perto eu chegar dele, mais eu vou conseguir entender a sua formosura. Oh, meus irmãos, em nome de Jesus, se aproxime mais do Senhor pela mensagem da cruz. Se aproxime mais de Cristo pela palavra do Evangelho. Se aproxime mais dele, porque as pessoas estão perecendo pela falta de um Evangelho genuíno. Então, nessa manhã de ABD, Deus te trouxe para você ouvir essa palavra, que você precisa se achegar mais perto dele, para que você possa contemplar a sua beleza e a sua formosura. Então, com isso, você precisa estar atento com aquilo que você está ouvindo. Vou fazer menção, trimestre passado, Evangelho de João, capítulo de número 10, passagem do bom pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e não dão ouvido à voz do mercenário. A que voz você tem estado dando ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a palavra que tem mexido com você? Qual é a pregação que tem mexido com você? Qual é? Examine-se a si mesmo. A igreja, ela é enviada ao mundo, mas como Jesus afirmou lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16 ao 18. Vocês estão aqui, mas não pertencem a esse mundo. Jesus disse isso. Então, embora a igreja esteja em um contexto cultural, social específico, a sua missão transcende essas coisas. Ela transcende barreiras, opera como um embaixador do reino. Então, ela está aqui, mas não é daqui. A igreja é a manifestação visível do reino de Deus na terra. E, como tal, deve refletir os valores do reino, suas ações e suas palavras. A mensagem de esperança que Pedro anunciou de dias melhores e está apontando para a volta de Cristo, a qual nós anunciamos até hoje. Então, aquilo que Abraão, Isaac e Jacó aguardavam se cumpriu em Cristo. Ele foi, mas ele volta. A promessa é de volta. E essa promessa que nós aguardamos. E a Bíblia diz, lá em Deuteronômio 18, em Números capítulo 11, que Deus um dia levantaria um profeta maior do que Moisés. Quem é esse profeta? Jesus Cristo. Ele é esse profeta. E por ele ser esse profeta, as escrituras estão, apontando para ele. Então, se eu tenho que estar olhando, eu lembro de Atos 1 que os anjos disseram: por que vocês estão olhando para esse Jesus que subiu? Porque esse Jesus que vocês viram subir, ele, vai voltar. Irmão, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Não tire os olhos de Jesus, pelo amor de Deus. Fica com os olhos no alto, fixo, aguardando que ele vai voltar.
Viva a sua vida. Estude, trabalhe, case, crie filhos, se relacione, conheça pessoas, mas não perca. Ó, ele vai voltar. Ele vai voltar. A mensagem é essa, ele vai voltar. A genuína pregação é essa, ele vai voltar. Glória a Deus. Essa realidade apresentada por Pedro apontava para o futuro. Qual? Qual era o futuro? O refrigério. Qual refrigério? Que haveria tempos de refrigério para Israel quando o Messias voltar. Tá bom? Então assim chegamos na nossa sinopse número 3. A igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade diferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vida de Cristo. Com isso, chegamos na conclusão da nossa aula. 3 pontos que eu quero tratar na conclusão com vocês. Primeiro ponto, a pregação do Evangelho não é apenas uma responsabilidade dos líderes da igreja, mas um chamado para todos os crentes. Não é só porque eu sou pastor que sou obrigado a pregar, não, hein? Tenho responsabilidade de pregar, não, hein? Você também, hein? Você também tem que pregar o Evangelho, hein? Você também. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas escrituras de modo correto, eficiente e eficaz. Marcos 15:16. E disse-lhe, quem disse? Jesus. Ide por todo o mundo, proclamai, pregai, anunciai o Evangelho. Essa é a nossa conclusão. E aqui chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você possa refletir sobre isso, sobre a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Espero que você possa refletir sobre que tipo de pregações você tem escutado e refletir como você tem vivido como igreja. Muito. Que Deus te abençoe. Obrigado pela confiança mais uma vez. Obrigado pela participação, pela interação. Obrigado pela sua presença. Que Deus te dê um domingo abençoado na presença dele. Que você possa nos ajudar, deixando seus comentários, curtindo, deixando o seu like, compartilhando o canal da igreja com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhando a escola dominical. Que essa manhã seja uma manhã de reflexão sobre o que nós temos ouvido. Tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Vamos agradecer a Deus? Logo, logo teremos o nosso culto, tá bom? Agora às 10h30 temos culto de adoração. E à noite, 18h30, culto de celebração ao Senhor. Venha, você é nosso convidado. Traga sua família, amigos, colegas. Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Assembleia de Deus IEVAD. Obrigado. Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por essa aula, obrigado pela vida dos ouvintes, por cada aluno. Muito obrigado. Que possamos refletir, meu Pai, sobre o que é ser igreja, que possamos refletir sobre o que é o Evangelho, o que é a pregação do Evangelho, sobre aquilo que tem surgido no nosso meio. Nos ajuda, clareia os nossos pensamentos, que possamos ter uma mudança de vida, para que o Senhor venha viver em nós. Te damos graça por tudo, nos dê um domingo abençoado e a Ti daremos a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.